Os monitores da UTI não eram os únicos a emitir bips naquela noite. O silêncio era como uma bomba prestes a explodir. Todos no St. Jude's Memorial achavam que Alice era apenas a enfermeira noturna quieta e tímida que servia café e aceitava os insultos dos médicos arrogantes com a cabeça baixa. Eles a chamavam de fraca. Eles a chamavam de invisível. Mas quando um atirador desesperado com um AR-15 chutou as portas duplas e colocou toda a ala de joelhos, eles descobriram a terrível verdade. Alice não congelou. Ela não correu. Ela mudou. E a equipe aterrorizada percebeu tarde demais que a mulher que trocava as comadres era a coisa mais mortal na sala. As luzes fluorescentes da unidade de terapia intensiva do St. Jude's Memorial zumbiam com um barulho baixo e doloroso que parecia perfurar diretamente as têmporas de Alice Miller. Eram 200 da manhã de uma terça-feira chuvosa em Seattle, o tipo de noite em que o frio úmido penetrava pelas portas automáticas toda vez que uma equipe de ambulância entrava correndo. Alice ajeitou seu avental azul petróleo grande demais, que ficava folgado em seu corpo, escondendo um físico que era muito mais resistente do que o algodão macio. Ela tinha 34 anos, mas parecia mais jovem, principalmente porque mantinha o rosto sem maquiagem e o cabelo escuro preso em um coque severo e prático. Para o resto da equipe do turno da noite, ela era parte integrante do mobiliário, confiável, silenciosa e totalmente sem graça. Miller Red 4 precisa ser trocado agora. Pare de sonhar acordado. A voz aguda pertencia ao Dr. Harrison Sterling, o residente-chefe em rodízio. Sterling era um homem que acreditava que seu diploma de medicina lhe dava o direito divino de menosprezar qualquer pessoa que ganhasse menos de 6 dígitos. Ele estava parado ao lado da enfermaria, bebendo um café expresso e batendo em seu relógio caro. É isso mesmo, doutor, disse Alice suavemente, com voz monótona. Ela não fez contato visual. Ela nunca fazia. O contato visual convidava a conversa, e a conversa convidava a pergunta sobre o passado. Alice não falava do passado. E me traga um prontuário novo para a admissão da sexta, acrescentou Sterling, sem se dar ao trabalho de olhar para ela enquanto ela passava. Meu Deus, Beatrice, onde o RH a encontrou? Ela se move como uma preguiça na areia movediça. Beatrice, a enfermeira-chefe que trabalhava no St. Jude desde os anos 90, soltou uma risada áspera. Ela é mão de obra barata, Dr. Sterling. Não responde. Aceita todas as horas extras que ninguém quer. Só não espere personalidade. Acho que a coisa mais emocionante que ela faz é tricotar meias no intervalo. Alice ouviu. Ela sempre ouvia. Sua audição havia sido levemente prejudicada em Kandahar. Um zumbido persistente no ouvido esquerdo. Mas ela havia se treinado para filtrar o ruído, captando frequências específicas, sussurros, o clique de uma trava de segurança, o som distinto de botas no azulejo. Ela entrou no quarto 4. O paciente, o Sr. Henderson, era um senhor idoso se recuperando de uma pneumonia grave. Ele era uma das poucas pessoas que olhava para Alice com gentileza. Eles estão dentro de você de novo, Alice. Ele sussurrou com a voz rouca. Alice sorriu com uma expressão rara e genuína que transformou seu rosto por um breve segundo. Ela trabalhava rapidamente, suas mãos se movendo com uma eficiência quase mecânica. Ela levantou o homem pesado com uma facilidade surpreendente para ajustar seus travesseiros. Tudo bem, Sr. Henderson. Palavras não me afetam, ela sussurrou. Você é forte demais para uma coisinha dessas. Ele observou, vendo seus braços flexionarem enquanto ela o estabilizava. Você levanta pesos, algo assim? Ela murmurou. Ela verificou seus sinais vitais, frequência cardíaca estável, saturação de oxigênio boa. Durma um pouco. Vou manter os lobos afastados. Ela saiu para o corredor, voltando ao seu papel de mulher invisível. Ela preferia assim. Em sua vida anterior, visibilidade significava que você era um alvo. No 75º Regimento de Rangers e, mais tarde, nas unidades colaborativas especializadas. Ela não tinha permissão para discutir que manter-se discreta e agir rapidamente era a diferença entre voltar para casa e voltar para casa em um caixão. Ela havia deixado o serviço há 3 anos. A transição tinha sido difícil. A descarga de adrenalina havia desaparecido, substituída pela crueldade mundana e sistemática do mundo civil. Ela havia escolhido a enfermagem porque queria salvar vidas em vez de tirá-las. Ela queria curar, mas não havia previsto a política. Ela voltou para a estação onde Sterling contava em voz alta uma história de golfe para uma garota chamada Jessica. Então eu disse ao Cad, se você me entregar um taco 9 para esta tacada, vou comprar o taco e demiti-lo. Sterling G. Ford. Alice colocou o prontuário solicitado no balcão. Aqui está o prontuário do quarto 6, doutor.
Sterling ficou irritado por sua história ter sido interrompida. Ele arrancou o prontuário da mão dela, arranhando seu pulso com a unha. Ele não se desculpou. Já estava na hora. Da próxima vez, tente ser mais rápida do que uma geleira. Sinceramente, você se importa com esses pacientes? Você não tem nenhum senso de urgência. Alice olhou para o arranhão em seu pulso, uma linha branca que estava ficando vermelha. Seu pulso não acelerou. Sua respiração não mudou. Em sua mente, ela viu 3 maneiras diferentes de incapacitar Sterling, usando apenas a prancheta em sua mão. Ela reprimiu o pensamento, trancando-o na caixa mental, que mantinha fortemente acorrentada no fundo de sua mente. Vou me esforçar mais, doutor, disse ela. Sim, claro. Vá verificar o estoque no armário de suprimentos. Você está me deixando deprimido só de ficar aí parada. Sterling dispensou-a com um aceno de mão. Alice virou-se e caminhou em direção ao armário de suprimentos no outro extremo da enfermaria, perto da saída de emergência. Enquanto caminhava, ela examinou o corredor. Era um hábito que ela não conseguia abandonar. Pontos de saída, cobertura, linhas de visão. O hospital era um pesadelo de vidro e espaços abertos. Ela estava contando compressas de gás quando a sensação a atingiu. Era um formigamento na nuca, uma queda repentina na pressão barométrica que não tinha nada a ver com o tempo. Era a sensação que ela costumava ter antes de um IED explodir ou uma emboscada ser acionada. Algo estava errado. Ela parou com uma caixa de soro fisiológico na mão. O hospital estava barulhento, mas o ritmo havia mudado. As portas automáticas da entrada principal do pronto-socorro, no final do longo corredor da UTI, se abriram e permaneceram abertas. Então veio o grito. Não era um grito médico, não era o grito de dor de um osso quebrado ou de uma pedra nos rins. Era um grito de terror primitivo. O grito foi interrompido por um som inconfundível para qualquer pessoa que já tivesse passado algum tempo em uma zona de guerra, mas totalmente estranho para a equipe do St. Jude's. Crack thump, 2 tiros, de alto calibre, semiautomáticos. Alice deixou cair a caixa de soro fisiológico. Ela bateu no chão, mas ela já estava se movendo. Ela não correu para o corredor como uma civil em pânico. Ela se moveu para a borda da moldura da porta, cortando a torta e espreitando com um olho. No final do corredor, perto da conexão com a sala de espera do pronto-socorro, o caos havia eclodido. As enfermeiras estavam se atrapalhando, deixando cair bandejas. Os pacientes estavam acordando confusos. "O que foi isso?" gritou Beatrice da sala das enfermeiras. "Quem deixou cair alguma coisa?" "Abaixem-se!" gritou Alice. Não era mais a voz suave e tímida da enfermeira noturna. Era uma ordem gritada com autoridade, projetada com a voz de um sargento. Beatrice piscou, atordoada. "Desculpe, você não grita comigo." Então o atirador entrou na UTI. Ele era grande, talvez 1,90, vestindo um sobretudo verde encharcado e botas pesadas. Ele tremia, vibrando com uma mistura de raiva e narcóticos. Em suas mãos, havia um rifle do tipo AR-15 com uma coronha modificada. Ele não o segurava com precisão militar. Ele o segurava com força, balançando o cano descontroladamente. "Ninguém se mexa!" gritou o homem. Sua voz era aguda e desesperada. "Quero o médico. Quero aquele que a matou." O Dr. Sterling, que estava rindo sobre seu jogo de golfe 10 segundos antes, ficou pálido. Ele deixou cair sua caneca de café. Ela se estilhaçou, espalhando cacos de cerâmica pelo lenolum. Eu disse, "Ninguém se mexa." O atirador disparou uma bala no teto. Poeira e gesso choveram. O barulho ensurdecedor ecoou no espaço confinado. Por sua vez, Jessica gritou e mergulhou debaixo da mesa. Beatrice ficou paralisada, com a boca aberta, segurando sua prancheta contra o peito como um escudo. Alice recuou para a sombra da porta do armário de suprimentos. Ela respirou fundo. 4 segundos. Esse seria o tempo que ele levaria para examinar a sala. Avaliar a ameaça. Um inimigo. Estado mental desconhecido. Alta probabilidade de abuso de substâncias ou surto psicótico. Arma AR. Dedo no gatilho. Sem disciplina no gatilho. Imprevisível. Ela olhou ao seu redor. Estava desarmada. Vestia uma bata. Sua arma estava a 30 metros de distância, em um cofre para armas. O atirador marchou em direção à enfermaria. Ele agarrou um carrinho e o empurrou, fazendo os instrumentos caírem no chão. "Minha esposa veio aqui há 3 dias." O atirador rugiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ela estava com dor de estômago. Você a mandou para casa. Você disse que era gases. Ela morreu. O apêndice dela rompeu e ela morreu." Ele apontou o rifle para o Dr. Sterling. Sterling levantou as mãos,
tremendo tão violentamente que seus joelhos batiam um no outro. Por favor, gaguejou Sterling. Eu não sei quem você é. Eu atendo tantos pacientes. Você assinou a alta. O atirador enfiou a mão no bolso, amassou um pedaço de papel e jogou em Sterling. Dr. H. Sterling. É você, não é? Seu idiota rico e presunçoso. Alice observava a 6 metros de distância. Ela conhecia esse homem. Não pessoalmente, mas conhecia o tipo. Ele havia perdido a razão. Estava na fase de barganha com o luto e sua moeda era a violência. Se ninguém interviesse, Sterling seria executado na frente da equipe. Alice olhou novamente para o corredor. Não havia segurança em lugar nenhum. Os seguranças do hospital eram policiais aposentados ou universitários armados com tasers e lanternas. Eles não iriam enfrentar um rifle. A polícia levaria pelo menos 5 a 7 minutos para chegar. Sterling tinha talvez 30 segundos. Alice olhou para as prateleiras ao seu lado. Soro fisiológico, bandagens, seringas, nada tático. Então seus olhos pousaram no carrinho de emergência estacionado do lado de fora do armário de suprimentos. Em cima dele havia um pesado desfibrilador portátil e um tanque de oxigênio de metal. Ela precisava diminuir a distância. Eu posso explicar. Sterling chorava urina, escurecendo a frente de seu uniforme. Por favor, senhor. Podemos olhar o arquivo. Podemos... Ela está morta. O atirador engatilhou a arma, mesmo que já houvesse uma bala na câmara, ejetando uma bala viva no chão. Você não tem o direito de explicar. Ele levantou o rifle, mirando diretamente no peito de Sterling. Ei! A voz veio do armário de suprimentos. Não era um grito. Era um chamado calmo e agudo. O atirador girou o cano, afastando-se de Sterling. Alice saiu. Ela levantou as mãos com as palmas abertas e os dedos estendidos. Ela caminhou até o meio do corredor, expondo-se completamente. Ela se tornou o alvo. Quem é você? Cuspiu o atirador, apontando o rifle para ela. Meu nome é Alice, disse ela. Sua voz era firme, hipnótica. Ela olhou nos olhos dele. Sou apenas uma enfermeira. Fui eu quem limpou o quarto de sua esposa depois que ela saiu. Lembro-me dela. Era uma mentira. Uma mentira tática destinada a criar uma pausa. Uma interrupção do ciclo UDA. Observar, orientar, decidir, agir. Ela estava atrapalhando o ciclo dele. Você se lembra dela? O atirador piscou, a raiva vacilando por um microconde. Ela tinha olhos azuis. Alice mentiu novamente, dando mais um passo à frente. Agora ela estava a 4,5 metros de distância. Ela falou sobre o marido. Disse que ele a amava muito. Ela disse que o lábio do atirador tremeu. O rifle baixou alguns centímetros. Atrás da mesa, Beatrice fazia um movimento frenético com o pé, tentando fazer Alice correr. Sterling estava encolhida, soluçando. Ela correu, disse Alice. Ela deu mais um passo, 3 metros. Ela não iria querer isso, David. Ela adivinhou um nome, ou melhor, ela viu o nome bordado em sua camisa de trabalho sob o sobretudo. David's Auto Repair. Meu nome é David, ele sussurrou. Eu conheço David. Abaixe a arma. Vamos conversar sobre ela. Estava funcionando. A desaceleração estava funcionando. Os músculos de Alice estavam tensos, prontos para saltar se ele relaxasse o aperto. Mas então as portas duplas atrás de Alice se abriram. Um segurança assustadoramente jovem e apavorado, talvez com 19 anos, entrou cambaleando, mexendo no coldre. "Abaixe a arma!" gritou o garoto com a voz falhando. O feitiço se quebrou. Os olhos de David se arregalaram. A raiva voltou mais forte do que antes. "É uma armadilha!" gritou David. Ele não olhou para o segurança. Ele olhou para Alice sentindo-se traído. Sua mentirosa. Ele balançou a coronha do rifle, acertando Alice no queixo. O golpe foi desajeitado, mas forte. Ele derrubou Alice para trás. Ela bateu com força no chão, sentindo gosto de sangue. O mundo girou. "Ninguém sai daqui!" David gritou, disparando 3 tiros às cegas em direção à saída. O segurança gritou e saiu correndo pela porta. David correu para a porta principal e trancou a fechadura manual. Depois arrastou um pesado arquivo para a frente dela. Ele se virou para a sala ofegante. Olhou para Alice, que estava limpando o sangue do lábio. "Levante-se", sussurrou, apontando a arma para a cabeça dela. "Levante-se e vá para lá com os outros. Se você tentar me enganar de novo, matarei a primeira pessoa que vir." Alice levantou-se lentamente com a mandíbula latejando. Ela sentiu o dente solto com a língua. Olhou para David, depois para a equipe aterrorizada e a Carrie em seguida para o Dr. Sterling, que tremia. Abaixou a cabeça, retomando a postura de enfermeira noturna submissa. "Tudo bem, David", sussurrou. "Sinto muito.
Mas enquanto caminhava até o grupo, mantendo a cabeça baixa, seus olhos estavam duros como pedra. O tempo para conversar havia acabado. A loba estava acordada. O silêncio que tomou conta da UTI era mais pesado do que o avental de chumbo na ala de raio-x. Era um silêncio estático sufocante, quebrado apenas pelo som rítmico dos ventiladores e pela respiração frenética e superficial dos reféns amontoados perto da enfermaria central. David os havia reunido. A doutora Sterling, Beatrice, a estagiária apavorada Jessica, duas outras enfermeiras noturnas chamadas Chloe e Mark, e Alice, em um grupo compacto no chão, atrás do balcão alto. Isso dava a ilusão de proteção, mas Alice sabia que não era verdade. Drywall e laminado não impediriam uma bala 5,56. David andava de um lado para o outro. A descarga de adrenalina que havia alimentado seu ataque inicial estava desaparecendo, substituída por uma exaustão nervosa e paranoica. Ele suava profusamente, enxugando os olhos com a manga do sobretudo, tremendo apesar do calor. Cada vez que um telefone tocava em uma mesa distante, ele se assustava e apontava o rifle na direção do som. "Pare de me olhar", gritou ele para Mark, o enfermeiro, que apenas havia olhado para cima. Mark rapidamente olhou para o chão. Alice sentou-se um pouco afastada do grupo, com as costas encostadas em um arquivo. Para os outros, ela parecia derrotada, encurvada, cuidando do maxilar inchado. Na realidade, a sargento Alice Miller estava examinando seu setor. Ela não estava olhando para o chão. Com os olhos semicerrados, ela estava mapeando a sala. Ela estava contando passos, distância até David, 3,6 metros, atualmente andando de oeste para leste. Distância até o carrinho de emergência, 2,4 metros à minha direita. Distância até o Dr. Sterling, 90 centímetros. Ele é inútil, um risco. Ele vai entrar em hiperventilação em breve. Ela mexeu a mandíbula. A dor era aguda, perturbadora. Ótimo. A dor era estabilizadora. A dor mantinha você acordado. Ela usou a língua para sondar o dente solto. Ele precisaria ser removido, mas não agora. Lá fora, o mundo estava lá acordando para o pesadelo. Luzes vermelhas e azuis pintavam as janelas manchadas pela chuva com traços frenéticos. Os sons abafados de sirenes e megafones penetravam no vidro. Um telefone na mesa da enfermaria tocou. Era a linha interna. Tocou 10 vezes antes de David gritar de frustração e pegar o fone. "O quê?" Alice ouviu atentamente a conversa unilateral. "Não quero falar com você." Não me importo com quem você é." "Capitão Michael Connell." "Que bom para você, capitão. Foi você quem matou minha esposa?" "Não, então cale a boca." "Negociadores. Fase 1. Eles estavam tentando estabelecer uma linha de base, acalmá-lo, criar rapport. Alice conhecia o capitão O'Connell pela reputação. Ele era bom, experiente na SWAT da polícia de Seattle, mas David estava muito cru, muito fora de controle para que as táticas padrão de negociação funcionassem rapidamente. "Quero as equipes de reportagem", gritou David ao telefone. "Quero que todos saibam o que este lugar fez. Vocês têm 1 hora para trazer as câmeras aqui, ou eu começo com o médico." Ele bateu o telefone com tanta força que a caixa de plástico rachou. Ele voltou seus olhos selvagens para Sterling, que soltou um gemido agudo e tentou rastejar para debaixo da mesa. "Olhe para ele!" zombou David, gesticulando com o cano do rifle. "O grande curador. Você matou minha Jenner. Você nem sequer olhou para ela. Estava ocupado demais flertando com as enfermeiras. Eu juro." Sterling soluçou com as mãos postas em oração. "Eu cometi um erro. Sinto muito. Por favor, eu tenho filhos. Não me mate." David chutou Sterling nas costelas. Não foi um chute letal, apenas cruel. Sterling se encolheu, ofegando. Beatrice, a enfermeira-chefe, falou com a voz trêmula, mas corajosa. "Senhor, por favor, ele está com medo. Estamos todos com medo." O senhor deixou sua mensagem clara. "Deixe-nos cuidar dos pacientes. Alguns deles precisam de medicação." David se virou para ela. "Ninguém se mexa. Os pacientes podem esperar. Minha esposa esperou 3 horas no seu pronto-socorro enquanto seu apêndice rompia. Eles podem esperar." Alice observou a discussão. Beatrice era corajosa, mas estava mexendo em um vespeiro. Alice precisava assumir o controle da narrativa dentro da sala antes que David decidisse fazer de alguém um exemplo apenas para descarregar sua frustração. Ela levantou lentamente a mão, como uma aluna na sala de aula. "David", disse ela suavemente. Ele voltou a apontar o rifle para ela. "Cale a boca. Eu disse para você calar a boca, mentirosa. Eu sou uma mentirosa." Alice concordou, mantendo a voz baixa, forçando-o a se esforçar para ouvi-la. Era uma tática de controle.
Eu menti para tentar impedi-lo. Mas não estou mentindo agora. Preciso usar o banheiro. Era absurdo. Era mundano. Era humano. Isso cortou o drama intenso de sua fantasia de vingança. David piscou confuso. O quê? Tô apavorada, David. Eu fiz um pouco de xixi quando você me bateu. Preciso ir ao banheiro. É ali. Ela apontou para um banheiro dos funcionários logo ao lado da enfermaria. David ficou olhando para ela. Ele viu uma mulher tímida, com o rosto machucado, humilhada. Ele não viu a guarda florestal calculando ângulos. Tudo bem, ele disse enojado. 2 minutos. Se você tentar alguma coisa, eu atiro no estagiário. Jessica soltou um grito abafado. Alice levantou-se lentamente, apoiando-se na perna esquerda como se estivesse machucada. Ela se arrastou em direção ao banheiro. Ao passar pelo carrinho de emergência, ela tropeçou, segurando-se na bandeja de metal. Idiota desastrada, murmurou David, virando as costas para voltar a andar de um lado para o outro. Naquele instante, a mão de Alice se moveu com uma velocidade impressionante. Ela não pegou uma arma, pegou um pequeno pacote embrulhado em papel alumínio na gaveta superior do carrinho e o escondeu na palma da mão. Ela entrou no banheiro e trancou a porta. Não usou o vaso sanitário. Abriu a torneira para encobrir o som. Olhou-se no espelho. O hematoma em seu queixo estava ficando roxo. Abriu a palma da mão. Um bisturi descartável, lâmina número 10, pequena e afiada. Ela o desembrulhou silenciosamente, jogando o papel alumínio no lixo. Ela enfiou a pequena lâmina na cintura de seu avental, contra a parte inferior das costas. Não era muito contra um AR-15, mas era uma opção. Ela olhou para a ventilação no teto, muito pequena. A janela era de vidro reforçado, sem saída. Ela desligou a água e saiu do banheiro, voltando para o seu lugar no chão, retomando sua pose de submissão aterrorizada. Melhor, David zombou. Sim, obrigada, David, ela sussurrou. Ela se sentou novamente. Ela havia completado com sucesso uma patrulha de reconhecimento e garantido uma arma secundária bem debaixo do nariz do inimigo. O campo de batalha estava sendo preparado. Agora ela só tinha que esperar pela inevitável escalada. 1 hora se passou lentamente. O ar na UTI ficou abafado, carregado com o cheiro de medo, suor, urina e o gosto metálico do sangue da boca de Alice. O telefone tocava a cada 10 minutos. O capitão O'Neill tentava manter David falando, mas David só ficava mais agitado. As equipes de reportagem não chegaram rápido o suficiente para o seu gosto. A verdadeira crise, no entanto, não era o homem com a arma, era o quarto 4. Um alarme estridente e rítmico começou a soar no quarto do Sr. Henderson. Bip, 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 bip. Era um alarme de desconexão do ventilador. Que é isso? David gritou, virando-se procurando a origem do barulho. Desligue isso. Beatrice se inclinou para a frente. É o Sr. Henderson. Seu tubo de respiração se soltou. Se eu não consertar, ele vai sufocar em minutos. Sente-se, gritou David, apontando o rifle para o peito dela. Ele vai morrer, implorou Beatrice, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não tem nada a ver com isso. É apenas um velho com pneumonia. David vibrava de indecisão. Ele era um marido enlutado, não um assassino a sangue frio. Pelo menos não ainda. O barulho estava deixando-o louco. Sterling estava encolhido em posição fetal, com as mãos sobre os ouvidos, inútil. Alice sabia que era o momento. O loop down estava se rompendo novamente. David estava sobrecarregado pelo estímulo. Ela se levantou, não lentamente desta vez, com determinação. Eu farei isso, disse Alice. Sua voz não era alta, mas cortou o alarme. Eu disse, sente-se. David deu um passo em direção a ela, empurrando o cano do rifle em seu externo com força suficiente para deixar uma marca. Alice não recuou. Ela olhou diretamente nos olhos dele. A máscara submissa da enfermeira noturna escorregou por uma fração de segundo, revelando o aço por baixo. David, aquele homem está se afogando em seus próprios pulmões agora. Você está com raiva dos médicos que deixaram sua esposa morrer. Você quer ser o homem que deixa um avô inocente morrer só porque tem medo? Era uma aposta. Uma grande aposta psicológica que desafiava sua autopercepção. David vacilou. O alarme era implacável. Bip, bip, bip. Se você der um passo em direção à porta, eu atiro em você. Ele rosnou, mas abaixou o rifle ligeiramente. Só vou ao quarto 4. Você pode me observar o tempo todo. Pode ficar bem atrás de mim com a arma apontada para minha cabeça. Mas preciso ir agora. Sem esperar pela permissão dele, ela se virou e caminhou em direção ao quarto 4. Foram os 6 metros mais longos de sua vida. Ela sentiu o calor do cano do rifle a poucos centímetros de sua coluna, enquanto David a seguia de perto,
murmurando palavrões. Ela entrou no quarto. O Sr. Henderson se debatia fracamente, seu rosto ficando azul escuro. Ele havia tossido violentamente e deslocado o tubo do ventilador do local da traqueostomia. Alice agiu com eficiência treinada. Tudo bem, Sr. Henderson, eu estou aqui. Ela pegou o catéter de sucção para limpar o muco que causara a tosse. David ficou bem ao lado dela, com o cano da espingarda agora pressionando a lateral da cabeça dela, logo acima da orelha. Ela podia sentir o cheiro do óleo da arma, o suor rançoso do medo dele. Depressa, sussurrou David. Alice ignorou. Ela aspirou as vias respiratórias. O Sr. Henderson ofegou. Ela reconectou o tubo ao colar traqueal. A máquina detectou a conexão, deu uma respiração estabilizadora e o alarme silenciou. O silêncio repentino era perturbador. A cor do Sr. Henderson começou a voltar. Ele abriu os olhos fracamente e olhou para Alice, depois para o homem com a arma apontada para sua cabeça. Tudo bem, murmurou Alice para o paciente, acariciando sua testa com uma mão. Com a outra mão, ela precisava realizar uma ação secundária. Ela precisava de um multiplicador de força. O bisturi era o último recurso. A sala estava escura, iluminada apenas pelos monitores. Ao lado da cama havia um cilindro de oxigênio portátil pesado em um suporte de metal com rodas. Era de aço, tinha cerca de 90 centímetros de altura e pesava mais de 7 quilos. Ao se inclinar sobre o Sr. Henderson para ajustar seu travesseiro, ela bateu com o quadril no suporte do cilindro. Ele chacoalhou. Cuidado, gritou David, apontando a arma para a cabeça dela. Desculpe, o espaço é apertado, murmurou Alice, mas a batida foi calculada. Ela havia girado o suporte levemente. O pesado cilindro de aço estava agora a poucos centímetros de sua mão direita, com a válvula superior voltada para fora. Não era mais um equipamento médico, era um bastão denso e letal. Ele está estável, disse Alice, endireitando-se. Podemos voltar agora. David agarrou seu braço com força e a empurrou em direção à porta. Ande. Eles voltaram para a enfermaria. A atmosfera havia mudado. David sentiu que havia perdido o controle ao deixá-la agir e agora precisava reassumi-lo. Quando chegaram ao grupo de reféns, David empurrou Alice com força. Ela tropeçou nas pernas de Sterling e caiu de 4. Você se acha esperta, não é? Gritou David com a voz embargada. Ele se inclinou sobre ela. Você se acha corajosa? Ele levantou a coronha do rifle para bater nela novamente. Bateu. O som veio das portas principais da UTI, atrás da barricada de armários de arquivo. O vidro se estilhaçou. Algo pesado bateu na estrutura de metal. A polícia estava entrando em ação. Uma manobra de diversão. David se virou em direção às portas, gritando em pânico, disparando 2 vezes descontroladamente contra a barricada. Foi prematuro. A brecha não estava pronta. Era apenas barulho para assustá-lo. Mas foi o suficiente. Enquanto David estava de costas, distraído com o barulho na porta, Alice não se acovardou. Ela não chorou. Ela se levantou e se agachou, seus músculos se contraindo como fios de alta tensão. Sua mão foi para a parte inferior das costas, os dedos envolvendo o cabo de plástico do bisturi número 10. Ela olhou para a distância entre ela e David. 1,80 metros. Muito longe para a lâmina. Precisava diminuir a distância ou precisava de uma arma maior. Seus olhos se voltaram para o carrinho de emergência perto do banheiro. Depois voltaram para o corredor que levava ao quarto 4. O barulho na porta parou. David se virou rapidamente, respirando pesadamente, seus olhos percorrendo a sala, procurando um alvo para descarregar seu terror. Ele apontou o rifle diretamente para Jessica, a jovem estagiária. Eles estão tentando me enganar, gritou ele. Eu avisei. Eu disse que mataria alguém. Seu dedo apertou o gatilho. Alice sabia que o tempo havia acabado. O jogo lento havia terminado. Ela se impulsionou do chão, lançando-se não em direção a David, mas em direção ao carrinho de emergência. Ei! Gritou ela, um rugido gutural de Ranger destinado a atrair o fogo. David recuou, afastando o rifle de Jessica e apontando para o alvo em movimento. Alice deslizou pelo linoleum como um jogador de beisebol roubando a base, deslizando para trás do pesado carrinho de emergência de metal, bem quando David atirou. Bang! 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 3 tiros atingiram o carrinho de emergência. O metal faiscou, garrafas se estilhaçaram. O desfibrilador em cima explodiu em uma chuva de plástico e faíscas. Alice sentiu uma linha de fogo ardente em seu bíceps esquerdo, um arranhão. Eu vou te matar! Gritou David, recarregando o rifle e avançando em direção ao carrinho. Alice se encolheu atrás do carrinho destruído.
Ela estava sangrando. Ela estava em desvantagem e acabara de pintar um alvo gigante nas costas. Mas ela sorria porque David havia cometido um erro tático fatal. Ele havia diminuído a distância. Agora estava dentro da zona de morte e havia se esquecido do tanque de oxigênio no corredor atrás dele. Ela segurou o bisturi. Vamos, David. Só mais 3 passos. O ar na enfermaria cheirava a cordite e plástico queimado. O silêncio que se seguiu aos tiros era uma pressão física nos tímpanos. David chutou um pedaço do desfibrilador quebrado para o lado, suas botas esmagando os destroços. Ele gritava obscenidades incoerentes, arrastando o cano da AR-15 em direção à abertura atrás do carrinho de emergência, onde Alice havia desaparecido. Saia. Eu sei que você está aí. Vou enfiar uma bala na sua barriga e ver você sangrar. Alice estava encolhida em uma posição agachada, as costas pressionadas contra o aço frio do carrinho. O cinza em seu braço queimava como um ferro em brasa, sangue quente encharcando sua manga azul petróleo. Seu coração não estava lá acelerado. Ele batia com uma cadência pesada e deliberada. Bum, bum, bum. Ela não olhou para o ferimento. Ela visualizou a anatomia do homem que se aproximava dela. Destro, equilíbrio instável, visão em túnel. Ele está esperando uma vítima encolhida. Ele está esperando uma enfermeira. David contornou a esquina do carrinho, com o rifle levantado. Encontrei você. Ele nunca terminou a frase. Alice não se levantou. Ela explodiu para cima e para fora. Ela não foi atrás da arma. Ela foi atrás do espaço que a arma ocupava. Sua mão esquerda, a ferida, bateu no cano do rifle, empurrando-o para cima e para a direita. O calor do cano queimou sua palma, mas ela apertou com força, travando o cotovelo. Bang! Um tiro negligente disparou contra o forro do teto, cobrindo os dois com pó branco. Simultaneamente, Alice empurrou seu ombro direito contra o plexo solar de David. Não foi um empurrão. Foi um impacto cinético projetado para parar um combatente em carga. David, que não esperava resistência, caiu para a frente com um grunhido gutural. No entanto, ele era grande, pesado e movido por uma raiva psicótica. Ele não caiu. Ele rugiu, soltando a mão esquerda do rifle para arranhar o rosto de Alice. Os dedos dele cravaram-se nos olhos dela, cegando-a. Saia de cima de mim! Gritou ele, debatendo-se. Alice não entrou em pânico. Ela não podia ver, mas podia sentir. Sentiu a flexibilidade do pulso dele. Sentiu os tendões do antebraço dele. Ela ainda segurava o bisturi na mão direita. Ela não cortou. Ela não mirou na garganta. Ela enganchou a lâmina no tecido grosso da manga do sobretudo dele, prendendo-a ao músculo do antebraço, apenas o suficiente para provocar uma resposta de recuo. David gritou e puxou o braço para trás. Alice aproveitou o impulso. Ela girou sobre o pé traseiro, executando um golpe de quadril que não usava desde a sala de tatame em Fort Benning. Ela usou o peso dele contra ele, torcendo o cano do rifle, que ainda segurava para falar com seu corpo. Os pés de David deixaram o chão. Ele bateu no linoleum com um baque estrondoso que sacudiu os suportes de soro próximos. O rifle caiu, rolando pelo chão em direção ao apavorado Dr. Sterling. Chute-o para longe, gritou Alice, sua voz rugindo. Sterling apenas ficou paralisado, olhando para a arma. David estava se levantando, com sangue escorrendo do nariz e os olhos arregalados. Ele alcançou sua bota, uma faca de caça. Alice não hesitou. Ela não esperou que ele a sacasse. Ela deu um passo e bloqueou seu alcance. Um joelho no nervo peroneal comum em sua coxa o derrubou de joelhos. Antes que ele pudesse se recuperar, ela se moveu para trás dele. Seu braço, o que sangrava, envolveu o pescoço dele. O estrangulamento por trás. Foi como nos livros. Foi perfeito. Ela travou as mãos. Ela se apertou. Ela cortou as artérias corrompidas. David se debateu. Ele arranhou o braço dela, rasgando o tecido de seu uniforme, cravando as unhas em sua ferida. Alice cerrou os dentes, enterrando o rosto nas costas do sobretudo dele para proteger os olhos. Pare de lutar, ela sussurrou em seu ouvido. Não foi uma ameaça. Foi uma ordem. Vá dormir, David. Apenas vá dormir. A equipe observava paralisada de admiração. Eles não estavam assistindo a uma luta. Estavam assistindo à execução de uma técnica. A maneira como Alice se movia não era uma autodefesa frenética. Era uma geometria fluida e violenta. A luta de David diminuiu. Suas mãos ficaram flácidas. Suas pernas chutaram 1, 2 vezes, depois relaxaram. Alice manteve o estrangulamento por mais 5 segundos no 23:45 para garantir a inconsciência. Ela o soltou. Ele caiu de bruços no chão, roncando baixinho. Alice se levantou. Ela estava ofegante agora. Seu cabelo havia se soltado do coque,
pendurado em mechas selvagens ao redor do rosto. Sua blusa estava rasgada no ombro, revelando não apenas o ferimento, mas outra coisa. Em seu deltoide superior, revelado pelo tecido rasgado, havia uma tatuagem. Não era uma borboleta ou uma flor. Era um pergaminho de tinta preta desbotada envolvendo uma faca de combate Fairbairn Sykes e a etiqueta com a palavra Ranger. Ela olhou para o atirador inconsciente. Então, olhou para a equipe. O Dr. Sterling estava olhando para ela com a boca aberta. Beatrice estava segurando o peito. "Guarde a arma", disse Alice, apontando para o rifle perto de Sterling. Sua voz era monótona, sem emoção. O interruptor havia sido acionado. Eu gaguejou Sterling. "Não toque no gatilho. Pegue-o pela alça. Coloque-o no balcão agora." Sterling se apressou em obedecer. Alice pegou um rolo de fita adesiva médica do chão. Ela se ajoelhou nas costas de David, puxou suas mãos para trás e amarrou seus pulsos com a fita adesiva com força suficiente para cortar a circulação. Só então ela se encostou no carrinho de emergência, segurando o braço sangrando. "Código prata cancelado", disse ela para a sala silenciosa. "Alguém avise a polícia que eles podem entrar agora." A invasão, quando finalmente aconteceu, foi anticlimática. As portas barricadas foram arrombadas. Não foram usadas granadas de efeito moral. O capitão O'Neill ouviu o sinal da linha interna que Beatrice finalmente atendeu, mas a equipe da SWAT ainda assim entrou com eficiência letal. "Mãos da polícia, mostrem as mãos." 6 policiais fortemente armados invadiram a sala, rifles em punho, lasers cortando a poeira. Eles encontraram uma cena que não fazia sentido. O atirador estava amarrado no chão, inconsciente. Os reféns estavam amontoados em um canto seguro. E a hostil, a pessoa em pé sobre o atirador, era uma mulher pequena com uma blusa ensanguentada, calmamente aplicando um curativo de pressão em seu próprio braço com os dentes e uma mão. "Solte a fita", gritou o oficial líder para Alice. Alice não recuou. Ela cuspiu a ponta da fita, prendeu o curativo e lentamente levantou as mãos. Ela ficou em pé, com os pés afastados na largura dos ombros e o queixo erguido. "O suspeito está seguro", disse ela. "Ele tem uma contusão no lobo frontal devido à queda e um intervalo hipóxico devido ao estrangulamento. Ele precisa de uma tomografia computadorizada antes do registro." O oficial líder piscou por trás de sua viseira. Ele abaixou o rifle ligeiramente. "Quem é você?" O capitão O'Neill entrou atrás da pilha. Ele era um policial veterano de cabelos grisalhos que já tinha visto de tudo. Ele olhou para o atirador, depois para o médico aterrorizado tremendo no canto e finalmente para Alice. Ele viu o uniforme rasgado. Ele viu a tatuagem. Ele viu o olhar distante que reconheceu de seu próprio tempo na marinha. "Médica?", perguntou O'Connell, apontando para o braço dela. "Enfermeira", corrigiu Alice. "75. O'Connell soltou um assobio baixo. "Ranger? Não é à toa que ele parece um pretzel. Você está bem, Ranger?" "Estou bem. Meu paciente na sala 4 precisa ser aspirado novamente. Posso ir?" "Você está em uma cena de crime, senhora. Você precisa ser interrogada." "Meu paciente", insistiu Alice com a voz endurecendo, "está vivo porque eu o mantive assim. Vou verificar seus sinais vitais." Ela baixou as mãos e passou pela equipe da SWAT. Os homens fortemente armados realmente se afastaram para deixá-la passar. Enquanto ela verificava o Sr. Henderson, que estava lá acordado e olhando para ela com gratidão nos olhos marejados, a adrenalina finalmente começou a diminuir. Suas mãos começaram a tremer. A dor em seu braço se intensificou. O Dr. Sterling havia recuperado a voz. Ele estava perto de O'Connell, tentando alisar seu jaleco amarrotado. Era um caos total. Sterling estava dizendo, sua voz ganhando uma falsa bravata. Tentei argumentar com ele. Mantive-o falando. Acho que realmente consegui acalmar a situação até que ela o atacou. Honestamente, ela colocou todos nós em perigo. Ela é instável. Beatrice, a enfermeira-chefe, deu um passo à frente. Ela era uma mulher que não temia nada, nem mesmo o médico. "Cale a boca, Harrison", disse Beatrice. Sua voz ecoou por toda a enfermaria. A sala ficou em silêncio. "Com licença", Sterling ofegou. "Você mijou nas calças e chorou", disse Beatrice, apontando o dedo para o jaleco molhado dele. "Você se ofereceu para ajudá-lo a nos encontrar se ele o soltasse. Eu ouvi você. Todos nós ouvimos você." Ela se virou para o capitão O'Neill. "Aquela mulher", ela apontou para Alice, que estava limpando o rosto do Sr. Henderson, "é a única razão pela qual não estamos todos mortos. Ela se colocou na linha de fogo 2 vezes. Ela levou um tiro e derrubou ele com as próprias mãos. Enquanto esse covarde", ela apontou para Sterling,
tentava se esconder debaixo de uma mesa. O'Connell olhou para Sterling com desprezo indisfarçável. Isso é verdade, doutor? Sterling ficou vermelho. Eu estava seguindo o protocolo. A autopreservação é... Tirem ele daqui. O'Connell ordenou aos seus oficiais. Levem o depoimento dele para fora. Não quero que ele contamine minha cena. Enquanto Sterling era escoltado para fora, tentando recuperar sua dignidade, Alice voltou para a enfermaria. Ela parecia exausta, pequena. A gigante assassina tinha desaparecido. A enfermeira noturna, cansada, estava de volta. Alice? Beatrice perguntou suavemente. Alice olhou para cima. Sinto muito pelo carrinho de emergência, Beatrice. Vou preencher o formulário de requisição para um novo. Beatrice começou a rir. Era uma risada histérica, entre soluços. Ela puxou Alice para um abraço, ignorando o sangue e o suor. Sua idiota maravilhosa e louca. Você pode quebrar todos os carrinhos do hospital. A chuva finalmente havia parado em Seattle, substituída por uma luz solar pálida e hesitante, que pouco fazia para aquecer o frio úmido da cidade. 2 semanas se passaram desde o incidente no St. Jude's Memorial, mas o hospital ainda vibrava com uma estranha energia nervosa. As cicatrizes físicas da noite estavam desaparecendo. Os buracos de bala na parede da UTI foram preenchidos e pintados com a mesma cor bege estéril. Os vidros quebrados das portas principais foram substituídos por painéis reforçados, mas a topografia psicológica da enfermaria mudou permanentemente. Alice Miller estacionou seu sedã enferrujado no canto mais distante do estacionamento dos funcionários. Ela ficou sentada por um momento, com o motor fazendo barulho enquanto esfriava, segurando o volante. Seu braço esquerdo estava rígido. Os cinzas da bala AR-15 estavam limpos, um ferimento superficial com sorte, de acordo com o médico do pronto-socorro que a suturou, mas doía sempre que a pressão barométrica caía. Ela ajustou a manga longa de sua camiseta térmica. Agora ela a usava sob sua blusa cirúrgica, não apenas para se aquecer, mas para cobrir o curativo e a tinta que havia provocado milhares de cochichos. Ela respirou fundo, inalando o cheiro do asfalto molhado e da fumaça dos escapamentos, e saiu. Era a hora do turno da noite. Entrar no hospital parecia diferente. Antes, ela era um fantasma, deslizando pelos corredores sem ser vista. Agora, os olhos a seguiam. Quando ela passou seu crachá na entrada dos funcionários, o segurança, um cara novo, um ex-policial corpulento, endireitou-se. Ele não apenas acenou com a cabeça. Ele ergueu o queixo de forma respeitosa. Boa noite, senhora, disse ele. Não é Miller, não é enfermeira, senhora. Boa noite, murmurou Alice, mantendo a cabeça baixa. A viagem de elevador até a UTI foi solitária. Um breve descanso antes da tempestade. Quando as portas se abriram no quarto andar, o barulho a atingiu. Não era o zumbido silencioso habitual do turno da noite, mas um burburinho de atividade. Ela caminhou em direção à enfermaria. A dinâmica da sala havia se invertido. O Dr. Harrison Sterling havia ido embora. Sua ausência deixou um vácuo que foi rapidamente preenchido por uma sensação de alívio coletivo. Beatrice estava na recepção, enterrada atrás de uma montanha de papelada. Ela ergueu os olhos quando Alice se aproximou. Beatrice parecia cansada, com os olhos vermelhos, mas quando viu Alice, seu rosto se suavizou. Você voltou, disse Beatrice, parecendo quase surpresa. O aluguel vence no dia 1º, respondeu Alice, jogando sua bolsa no canto. E ainda tenho 3 turnos neste período de pagamento. Alice, você sabe que pode tirar licença remunerada se quiser, insistiu a administração. Protocolo de TEPT. Alice soltou um pequeno suspiro seco. Não tenho TEPT por fazer meu trabalho, Beatrice. Tenho contas a pagar. Me coloque para trabalhar. Beatrice hesitou, depois deslizou uma prancheta pelo balcão. Sala 4. O Sr. Henderson receberá alta amanhã de manhã. Ele tem perguntado por você a cada hora. Entendido. Alice se virou para sair, mas as portas duplas da ala administrativa se abriram. O Sr. Vance, administrador do hospital, entrou, ladeado por 2 homens em ternos caros que pareciam claramente advogados corporativos. Vance era um homem que suava facilmente, e naquele momento, sua testa estava brilhando. Senhora Miller, Vance chamou em voz alta com uma cordialidade forçada. Justamente a mulher que esperávamos encontrar. Toda a enfermaria ficou em silêncio. As outras enfermeiras, Chloe, Mark e a nova contratada, fingiram trabalhar, mas seus ouvidos estavam praticamente girando como antenas de radar. Alice parou. Ela não se virou completamente, apenas inclinou o corpo.
Sr. Vance, esses senhores são do Departamento de Gestão de Riscos e Jurídico, disse Vance, apontando para os ternos. E temos algumas novidades. Boas notícias. Ele tirou um envelope grosso do bolso do paletó. Primeiro, o conselho do hospital votou unanimemente para lhe conceder a medalha de valor de St. Jude. Haverá uma cerimônia na próxima quinta-feira. O prefeito quer estar presente. Notícias locais. Tudo isso. Alice olhou para o envelope. Ela não o pegou. E Vance continuou. Estamos lhe oferecendo uma promoção. Diretora de segurança e preparação para emergências. É um trabalho de escritório, Sra. Miller. 6 dígitos. Chega de penicos. Você supervisionaria os novos protocolos para atiradores ativos. A sala prendeu a respiração. Era o emprego dos sonhos. O paraquedas dourado para sair do trabalho pesado. Alice olhou para Vance, depois para os advogados que a observavam com cansaço, como se ela pudesse quebrar seus pescoços se eles fizessem um movimento repentino. Eles tinham lido o relatório policial. Sabiam o que ela tinha feito a um homem de 100 quilos com um sobretudo. Não, disse Alice. Vance piscou. Desculpe, não quero uma medalha. Não quero uma cerimônia. E definitivamente não quero sentar em uma mesa escrevendo protocolos que ninguém lê. Mas o salário, Sr. Vance, Alice interrompeu sua voz, baixando um tom, tornando-se aquele instrumento frio e preciso que ela usara durante o cerco. Eu não fiz isso pelo hospital. Eu não fiz isso por você. Eu fiz isso porque havia uma ameaça no meu setor e eu a neutralizei. Se você me colocar em um palco, eu vou embora. Se você tentar me transformar em um mascote, eu vou me demitir. Um dos advogados se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Vance. Vance palideceu. E o Dr. Sterling? Perguntou Alice. Essa é a única notícia que me interessa. Vance limpou a garganta, mexendo-se desconfortavelmente. Sim. Bem, a investigação interna combinada com as conclusões da polícia sobre a esposa de David foi condenatório. Os privilégios do Dr. Sterling foram revogados permanentemente. O Conselho Médico está revisando sua licença neste momento. Ele está enfrentando acusações de negligência criminal. Ótimo, disse Alice. Então está tudo resolvido. Ela virou as costas para o emprego de 6 dígitos e os ternos. Ela se afastou em direção à sala 4. Atrás dela, ouviu Vance balbuciar. Mas ela está indo embora. Deixe-a ir. A voz de Beatrice cortou como um bisturi. Ela tem trabalho a fazer e, francamente, Sr. Vance, você está atrapalhando. Alice entrou na sala 4. As luzes estavam fracas. O Sr. Henderson estava sentado na poltrona reclinável, parecendo significativamente melhor do que o homem de rosto azul, sufocando com seus próprios fluidos 2 semanas atrás. Sua cor estava rosada, sua respiração estável. Achei que você já estaria administrando o lugar agora. O velho esboçou um sorriso, enrugando seu rosto marcado pelo tempo. Não é meu estilo, disse Alice, pegando o monitor de sinais vitais. Braço, por favor. O Sr. Henderson estendeu o braço. Ele observou o trabalho dela. Seus movimentos eram os mesmos de sempre. Eficientes, suaves, rítmicos, mas ele percebeu a tensão em sua mandíbula. A maneira como seus olhos constantemente examinavam os cantos do quarto, mesmo agora. Sabe, ele disse suavemente. Meu neto está no Corpo de Fuzileiros Navais de Camp Pendleton. Alice fez uma pausa, olhando para a leitura digital. Boa unidade. Ele me contou sobre os Rangers, continuou Henderson. Disse que são eles que arrombam a porta para que todos os outros possam passar. Disse que eles não gostam de falar sobre isso. Alice soltou o manguito. Seu neto fala demais. Talvez. Mas ele também disse que quando um lobo se aposenta, ele não se torna uma ovelha. Ele apenas se torna um cão-pastor. Ele se senta na colina e observa. Alice parou. Ela olhou para o velho. Por um momento, a máscara caiu. O cansaço, a dor de 1000 tiroteios passados, o fardo de ser a única na sala que sabia a rapidez com que a violência podia chegar. Tudo isso se refletia em seus olhos. É solitário na colina, Sr. Henderson. Ela sussurrou. Eu sei. Ele estendeu a mão e acariciou a mão dela com seus dedos trêmulos e finos como papel. Mas as ovelhas dormem profundamente porque você está lá. Não se esqueça disso. Alice apertou sua mão. Era uma âncora em um mundo que muitas vezes parecia estar girando fora de controle. Durma um pouco, disse ela com a voz ligeiramente embargada. Estarei do lado de fora. Ela saiu da sala e assumiu seu posto no corredor. O hospital havia entrado em seu ritmo noturno. As máquinas de limpeza estavam zumbindo à distância. Os elevadores tocavam suavemente. Chloe, a jovem enfermeira que costumava zombar do silêncio de Alice, passou carregando uma bandeja de remédios. Ela parou. Ei, Alice. Sim, eu tenho um paciente no set. Ele é grande, confuso, agressivo
Estou com um pouco de medo de entrar sozinha. Antigamente, Chloe teria pedido ajuda a Mark. Ela teria pedido ajuda à segurança. Ela nunca teria pedido ajuda ao rato. Alice se afastou da parede. Ela ajeitou o uniforme, endireitando os ombros. A dor no braço estava lá. Uma dor surda, mas era apenas ruído. Eu te protejo, disse Alice. O quê? Chloe perguntou. Eu te protejo, corrigiu Alice. Vamos lá. Elas caminharam juntas pelo corredor. Alice Miller, a enfermeira da noite, o fantasma, a guarda florestal. Ela não estava mais procurando uma guerra. Ela não estava procurando redenção. Ela havia encontrado algo melhor. Ela havia encontrado um perímetro a ser defendido. E que Deus ajudasse quem tentasse violá-lo. As portas automáticas no final do corredor se fecharam, isolando a enfermaria durante a noite. O silêncio voltou, mas não era mais pesado. Era seguro. Muitas vezes passamos por pessoas todos os dias, o zelador quieto, a caixa tímida, a enfermeira exausta, e presumimos que conhecemos a história delas. Confundimos arrogância com fraqueza e gentileza com submissão. Mas a história de Alice nos lembra que a verdadeira força não precisa se anunciar. Ela espera pelo momento em que é necessária. A equipe do 100. Judas aprendeu da maneira mais difícil que a pessoa mais perigosa na sala nem sempre é aquela com a voz mais alta, mas aquela que foi treinada para acabar com o barulho. O que você teria feito no lugar de Alice? Você teria arriscado sua vida por pessoas que o trataram mal? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de heróis ocultos e karma instantâneo, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone da campainha para nunca perder uma história. Obrigado por assistir e fique bem.